Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre como você pode ler livros mesmo não tendo tempo e também odiando ler, que é no meu caso, né? Eu até tenho tempo, sendo sincero, todo mundo tem tempo, é só todo mundo tem as mesmas 24 horas, etc. É só você arrumar suas prioridades, né? Muitas vezes você fica ali 20, 30 minutos rolando o feed do Instagram ou do YouTube, então você tem tempo para ler. Só que no meu caso, particularmente, eu não gosto de ler. Eu não tenho muita paixão por ler. Então eu tive que arrumar um outro método para mim gostar de ler e continuar lendo. Lembrando, galera, que mesmo tendo esse outro método, a leitura ela é, consegue armazenar muito mais informações na mente do que outros métodos que eu vou explicar aqui, que no caso é só um, né? Deixa eu mostrar aqui a minha tela para vocês. O método que eu quero falar é de simplesmente ouvir, né? Porque é muito mais fácil, por exemplo, você está indo para academia, você ouvir um livro, você está andando, você ouvir um livro, né? Fica muito mais simples e eu também acho que é muito mais legal. Mas o que acontece? Quando você vai para academia, você está puxando ferro. Então, as informações que você está colocando na sua mente, ela não está indo 100%, ela está indo com uns 20, 10%, né? Então ela não está indo com. Não é como se você estivesse parando para ler. Você vai armazenar muito mais informações parando para ler do que você ouvir. Mas entre você ouvir e não ler nada, é muito melhor você ouvir. No caso, para você ler algum livro e etc. Então tá. A primeira maneira que eu comecei foi simplesmente indo no YouTube e procurando algo que eu quero ouvir, né? Algum livro. No caso, por exemplo, tem a Bíblia. Então, tipo, a Bíblia narrada aqui pelo Cid Moreira é muito boa. E, tipo assim, você consegue, sei lá, é muito imersivo. Nesse caso aqui em específico, tipo, ele coloca sons de ambiente. Quando ele narrando, ele vai conversar com uma pessoa, vem outra pessoa para conversar. Então fica mais legal e estimulante você ouvir. O que eu acho bem mais legal do que você for ler, no caso. Então, essa aqui é a primeira dica. Claro que você não precisa ser só a Bíblia narrada. Você pode escrever aqui, colocar tipo um livro que você quer ler e colocar audiobook do lado. Você vai achar provavelmente esse audiobook. O único problema é que às vezes você pode encontrar é, vozes robóticas. E esse é um problema que eu encontrei ouvindo áudios pelo YouTube, porque às vezes você tem um áudio robótico e é muito chato de você ouvir. Às vezes eu acabo dormindo, mas às vezes você consegue achar alguém que é com uma voz humana e tudo mais. E hoje em dia com o IA, as pessoas estão fazendo mais humanizado essas narrações aqui, então fica bem mais legal para você. Agora, se você quer ter certeza que você nunca vai ter voz robotizada lendo os seus livros, você pode assinar o Audible. Eu já assinei ele por um tempo, mas confesso que eu não me acostumei e não usei tanto assim. Mas ele é uma boa saída, porque ele tem vários livros, ótimos livros, e você consegue ouvir com uma voz real. Então não vai ser algo tão chato assim. Eu recomendo você testar, ele tem até um teste grátis por 30 dias. Acho que eu testei ele por 2 meses, algo assim. E foi bem interessante, mas eu não curti, eu não me acostumei. Tá? Outra opção que você tem é usar o ChatGPT. Tem aqui o ChatGPT. Você pode usar ele para. Você cola os textos, você manda ele ler e ele tem uma voz humanizada. Você consegue falar para ele ler com uma emoção melhor. Enfim, mas é bom você testar essas três alternativas. Lá acho que tem outros sites também. Esses são os sites que eu mais uso. Mas particularmente eu uso mais o YouTube. Porque é o que eu me acostumei e me adaptei mais. Se você puder, você paga o YouTube Premium, que você consegue ouvir os áudios com o celular desligado. Então vai ficar bem interessante. Ele substitui bem o Audible. Mas enfim, é só isso, uma dica rápida que eu queria passar para vocês que não gostam de ler e não se habituam a ler como eu. Então, se você curte, tenta uma dessas três alternativas que talvez seja interessante para você. Esse foi o vídeo e tchau, tchau.